Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do nosso programa Lições de Camilo. Nós estamos no livro Desafios da Vida Familiar e hoje eu vou comentar um pouquinho da parte 3, cujo título é O Casamento na Terra. E nessa parte, você já deve ter visto aí os vídeos anteriores. Se você não viu, volta, vai lá na playlist das Lições de Camilo e acompanha, porque ele vem traçando uma linha, quase uma linha do tempo das relações que a gente estabelece aqui na Terra, Camilo. E nessa parte, Camilo vem falar do casamento na Terra. E ele começa nos dizendo que o casamento é uma união dos laços da carne, mas mais do que isso, dos laços da alma. Como a gente está na matéria, às vezes a gente acaba esquecendo que também dentro de um relacionamento, de um matrimônio, tem as questões dos laços da alma. Não dá pra gente ficar nem só em um, nem só em outro. E ele fala que essa união, ela é necessário que exista uma afeição mútua dentro do casal para que auxilie o progresso. Então, a gente já começa a entender aqui que o casamento tem uma questão muito importante no progresso que a gente vai ter nessa encarnação e que a afeição mútua é elemento indispensável para que a gente consiga isso. E ele nos diz também, nos conta que o casamento é o início da construção da família. Então é evidente que a gente tem casos em que sai um pouco da ordem natural das coisas, em que os filhos antecedem o casamento. Faz parte da vida humana, faz parte da nossa vivência aqui na Terra. Nem tudo sai conforme exatamente programado, seguindo uma linha lógica. Mas quando ele fala de casamento, ele também está falando que é aí que uma família começa. É no casal que ela vai começar e depois com a chegada dos filhos. E o casamento, ele fala que é um ponto que nos diferencia dos animais. Então, quando a gente tá ali no casamento, explorando as nossas questões psíquicas, porque casamento dá trabalho, quem tá me assistindo e é casado talvez se identifique, é difícil, a gente tem que alinhar muitas expectativas, a gente tem que estar sempre atento com como que a outra pessoa está recebendo aquilo que eu tô falando, aquilo que eu tô fazendo. Então, exige um esforço de ambas as partes para que aquela relação dê certo. Logo, o casamento, ele vai exigir da gente essa racionalidade, o apurar dos instintos primitivos que os animais, por exemplo, por conta da sua irracionalidade, não têm. E aqui a gente vai se distanciando dos nossos instintos e se aproximando das questões mais racionais, da dosagem dos nossos desejos, das nossas necessidades, dos nossos sentimentos. Tudo isso, o casamento é importante forma, importante ferramenta para que a gente consiga se desenvolver nesse sentido. Inclusive, quando a gente pensa, por exemplo, no último vídeo que o Marco falou do complemento psíquico, que os casais, eles buscam uma complementação psíquica e nessa complementação a gente vai dosando aquilo que a gente precisa. Então essa primeira parte do texto, Camilo vem nos falar do objetivo do casamento, então que é auxiliar no nosso progresso. Ele fala do porquê não abolir o casamento, e esse ponto é muito interessante porque é uma questão que vem sendo discutida, que está sendo levantada na nossa sociedade. Por que não abolir o casamento? É uma instituição muito fechada, né? Vários argumentos que as pessoas têm. E ele explica que a gente não abole o casamento justamente porque ele faz essa diferenciação de nós humanos para os animais. E eu particularmente acho muito curioso, porque quando as pessoas falam, por exemplo, que determinado animal, se eu não me engano a arara é um exemplo, eles formam um casal para o resto da vida. Se um dos dois falece, aquele animal ele fica solitário, porque ele já estabeleceu o laço afetivo dele. A gente acha isso maravilhoso, mas quando a gente fala de humano, a gente acha que isso é uma instituição, uma regra muito fechada, muito fixa. Para mim fica um pouco contraditório. E Camilo traz que, olha, é uma forma da gente diferenciar. Abolir o casamento, a gente vai voltar para quando os instintos primitivos dominavam mais do que os sentimentos, a racionalidade e o desejo de um desenvolvimento psíquico e de um desenvolvimento moral. Ele fala da função do casamento e ele faz essa diferenciação de humano e animal. E a gente entra na segunda parte, que eu vou destacar, que é a parte das perguntas. Então, ele traz várias perguntas sobre relacionamento conjugal, que são muito interessantes. Por exemplo, ele começa perguntando
respondendo a pergunta se existe casamento perfeito. E, gente, se não existe ser humano perfeito, se estamos aqui não somos perfeitos, logo como que vai existir um casamento perfeito? Mas a gente cai nessa ilusão de que existe. Vou destacar algumas questões aqui só pra gente refletir e instigar um pouquinho mais vocês a fazer a leitura aprofundada. Na questão 33, ele pergunta: o que significa estar casado num mundo como a Terra? E ele fala: estar casado na Terra significa ter um casal assumido as responsabilidades de participar reciprocamente um dos avanços do outro, das aquisições felizes que se destinam à conquista da aventura. Então casa muito com o que eu estava falando mais cedo. Estar casado é um desafio. A gente está sempre ali se ajustando, vivendo desafios, porque a vida vai mandando desafios e quando a gente acha que a gente vai conseguir respirar, novos desafios surgem. E no casamento a gente vai se depurando nesse sentido. Vou destacar outra aqui, que é a 35, que ele pergunta: não será acertado que um casal que vive problemas diversos no relacionamento se sinta infeliz no mundo? E Camilo nos responde: de nenhum modo um casal em matrimônio terrestre deverá se sentir infeliz. Vive-se na Terra um momento especial. E aqui a gente quebra a ideia de que casou uma vez é pro resto da vida. Ele está sendo muito claro de que casamento não é pra gente ficar infeliz. É para ser desafio, é desafiador sim, mas não é para ter infelicidade como tema dominante. É o momento que a gente vive aqui é especial e a gente precisa tratá-lo como tal. E ele, evidentemente, continua a resposta dele, vou destacar só esse comecinho, que acho que é muito importante. Depois ele nos pergunta como se constrói uma relação duradoura. Que eu vejo, até usando um pouco aqui na minha profissão, como isso é difícil, como está difícil. A gente vê antigamente casamentos de 40, 50 anos, muitas questões culturais envolvidas, como, por exemplo, não se pode separar, a mulher mais submissa ao homem. Sim, existem. Mas hoje as pessoas parecem ter dificuldade de estabelecer uma relação que dure e ficam relações voláteis, rápidas, líquidas, de meses e que se acabam. E ele nos diz: quando os parceiros se distinguem no temperamento, quando um grita, o outro fala baixo, quando um esfria, o outro aquece, e assim consegue-se equilibrar a relação. Não se constrói enraizamento e durabilidade da união conjugal se um dos cônjuges está sempre disposto a dar o troco no outro, sempre o troco de má qualidade. Então, é esse equilíbrio, é a complementação psíquica e não uma disputa. Uma disputa dentro de um casamento já é um pezinho no fim dele, porque a gente casa para aprender, para crescer junto, para se desenvolver, não para ficar dando troco, não para ficar dando revide. É exatamente isso que Camilo nos traz aqui. E a última que eu vou destacar é: o que dizer de uma pessoa que acha defeito em tudo referente a outra com a qual se relaciona. E aqui Camilo traz questões psicológicas existentes nas pessoas que se relacionam dessa forma, e a principal é de uma infantilização. E quando a gente vai para um casamento preso na nossa infantilização, fica muito difícil construir uma relação duradoura. Eu sempre falo, criança não casa. Então, para casarmos, precisamos estar no nosso adulto emocional, emocionalmente falando. São alguns pontos de destaque para a gente começar a pensar sobre o casamento na Terra, que é um desafio sim, mas que também é para ser momentos felizes, não é para ser algo que nos traz dor, mais dor do que já estamos vivendo nesse nosso mundo de provas e expiações. Vai lá, confere, lê a lição completa. Esse livro ele é excelente para ser discutido dentro da família mesmo. Eu comentei com meu marido que essa coleção do Raul, eu já tô lendo, quero que ele leia, mas que tem alguns, eu falei para ele, quando a gente engravidar, quando a gente for ter filho, a gente vai sentar e vai ler junto e vai discutir, porque é uma forma da gente ir construindo a nossa família bem alinhado com o que o Espiritismo nos ensina. Espero que tenha agregado de alguma forma para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.